Quem que determina? Não sou eu, não é o seu irmão, é Deus que já determinou. E para esse tempo determinado dele, os céus também diz assim: você precisa descansar, confiar. E amados, é importante que você continue querendo ter. E como eu disse, talvez nessa sua trajetória de vida, você desejou ter um bom trabalho, né? Ou você quer ter um bom trabalho. Como também ter, talvez você já sonhou ou desejou ter ou deseja ter um bom marido ou uma boa esposa. Talvez você deseje ter uma boa família, uma boa vizinhança, ou já desejou ter. Mas existe um segredo aí, não tão segredo assim, que você precisa entender acerca também do ter, além de que há um tempo determinado. É que para você ter um bom trabalho, você precisa ser um bom profissional. Não adianta você desejar ter um bom trabalho se você não é um bom profissional. Você precisa ser para isso. Você precisa se preparar para ser esse profissional para o trabalho que você deseja. Aí quando você for o profissional que o seu trabalho precisa, você terá um bom trabalho. Você terá um bom emprego. Isso se remete também, ou se repete quando você diz assim: eu quero ter um bom marido. Então, se você quer ter um bom marido, você agora, antes de tê-lo, você precisa ser uma boa esposa. Você precisa se preparar para isso. Porque você só vai ter o que você deseja quando você for para aquilo que você deseja ter. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que para você ter um bom marido, você precisa ser aquela esposa que seu marido precisa. E vice-versa. Ah, eu quero ter uma boa esposa. Você precisa ser um bom. E não quando casar, você já precisa ter essa predisposição de ser para ela. Quando você passa a querer ser para ela, quando você encontrá-la, você terá a esposa que você deseja. Isso se repete, amados, na nossa vida acerca do ter. Ah, eu quero ter uma boa vizinhança. E o sistema, a lógica é a mesma. Para você ter uma boa vizinhança, você precisa ser o quê? Um bom vizinho. Isso é óbvio, isso é claro. Você não terá uma boa vizinhança, como também bons amigos, se você não for um bom amigo. Então, antes de tê-los, você precisa ser para eles. Porque acerca dessas coisas, os céus nos traz resposta. Quando você é para o outro, o céu lhe responde. É por isso que a Escritura diz que, olha, que o Deus, que muitas das vezes está em secreto, ele lhe vê. E quando ele lhe vê, quando ele vê você sendo, a Bíblia diz que a recompensa vem dos céus. Então seja um bom profissional para ter um bom emprego. Seja uma boa esposa ou um bom marido para tê-lo. Seja um bom vizinho para ter uma boa. E seja um bom amigo para ter bons amigos. Olha, então grava aí no seu coração. Você que deseja ter. Para você ter, você precisa ser. Aí o pastor Roberto, ao longo desses dias, ele tem falado sobre a igreja. E eu, como você, já sonhou ter aquela igreja. Mas a coisa que não muda. Para você ter a igreja que você sonha, o que é que você precisa fazer? Ser igreja. Se você quer uma igreja cheia de amor, você precisa ser essa pessoa repleta de amor. Se você quer uma igreja cheia de pessoas, você precisa ser o missionário que a sua igreja precisa. Se você quer ter uma igreja avivada, você precisa ser esse avivamento. A coisa, amados, não é tão complicada nem difícil de entender. Ah, eu quero ter uma igreja carinhosa, amorosa, avivada, uma igreja cheia. Seja um missionário para isso que acontecer.
Porque quando, repito, você erra, os céus lhe respondem. A resposta do seu ter, quando você erra, quando você passa e deseja ser, quem vai ser dada a você pelos céus. E por mais ninguém. Então eu quero ter uma igreja gloriosa. Então eu preciso ser glorioso. Glorioso. Então o pastor vem trabalhando isso em nossos corações. E isso é revelado, a igreja que eu e você nós desejamos ter, passa por quem nós estamos sendo, por quem nós somos. Então você quer ter, meu irmão? Seja para aquilo que você quer ter. Porque a coisa antes de ter precisa acontecer em você. Em você. Aí muita gente sonha e acha até impossível ter aquela igreja de Atos 2. Aquela igreja de Atos 2. E eu acredito que não é possível, não é impossível ter aquela igreja nos nossos dias. Mas para ser possível, eu preciso ser como os crentes daquela igreja. Aí Atos, capítulo 2, a partir do 42, nos traz uma revelação dizendo assim: como vivia os convertidos. Aí ele diz, olha como os convertidos viviam. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. Não havia temor na igreja. Se eles desejassem ter uma igreja cheia de temor, o temor tinha que estar nos seus corações, no coração de cada um. É por isso que aquela igreja aconteceu. É por isso que aquela igreja foi possível. Porque os convertidos, eles eram antes de desejar ter. Então quando todo mundo se reunia, a igreja que todo mundo desejou, ou desejava, ou deseja, aconteceu. Porque eles eram homens e mulheres com os corações cheios de temor a Deus. Todos os que creram estavam juntos. Eles queriam uma igreja que professasse, fossem cheia de fé. Você quer ter? Seja esse homem e essa mulher cheio de fé. Uma igreja que crê nos milagres de Deus, nas promessas de Deus. Você quer ter essa igreja? Seja o cristão, uma cristã, sabe, que professe isso. Porque aí a igreja que você deseja, você vai ter. Falamos aqui outro dia, com quantos membros você quer terminar o ano, né? Eu quero ter uma igreja com 50, com 60. Mas para isso acontecer, o seu número acontecer, ser real na vida dessa igreja, você precisa ser um missionário dessa igreja. Senão os seus 60 não vai acontecer. Porque ter 60 aqui, ter 50, passa por quem eu e você nós vamos ser para que isso aconteça. Tem uma coisa interessante na Escritura acerca de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e depois sumiu. Ninguém mais viu Enoque. E essa é a proposta de Deus para nós. Eu e você, nós precisamos andar com Deus a tal ponto que a gente desapareça e só Ele seja visto. Porque era isso que acontecia na vida daqueles homens. A Bíblia diz que em um determinado lugar chamado Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Porque Cristo era visto neles. Então, se eu quero ter isso, eu preciso ser.
em Cristo. Sabe? E muitas das vezes nós cantamos, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso, né? Do oleiro. E eu acho essa canção muito forte e interessante, porque ela diz assim: eu quero ser como um vaso na mão do oleiro. Ela diz assim: quebra-me e faz-a de novo. Os irmãos entendem isso? Eu vou fazer os irmãos entenderem isso na prática. Pega o seu dedo mindinho aí. Pega, segura com a mão e quebra ele aí. Não? Por que não vai quebrar? Dói. Aí você já prestou atenção que você canta para Deus: quebra minha vida. Olha o mindinho. E faça de novo. Eu quero ser. Eu quero um vaso novo. Então, para ter eu preciso ser. E no ser eu preciso ser construído ou reconstruído. E só Deus tem a capacidade de fazer isso na sua vida. Eu vou pedir para que você fique de pé por um instante. E você vai colocar nessa hora em Deus tudo o que você deseja ter. A igreja, a família, o esposo, os filhos. Você quer ter. Mas ao instante que você está dizendo para Deus o que você quer ter, você vai entender que você precisa ser. Antes de você ter o que você deseja, você precisa ser para isso que você quer. E vai ser embalado nessa canção que você vai ter o privilégio de dizer a Deus: olha Deus, eu quero ter isso. Eu quero ter isso. Eu quero ter a minha igreja sim. Mas Deus, eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Com coragem, com fé. Beba minha vida e faça de novo. Eu quero ser. Eu quero um vaso novo. Deus eterno, nós queremos. A tua igreja sonha. O teu filho deseja ter. Deus, mas usa o princípio da tua palavra em nós nesse lugar. Usa o princípio da tua palavra, Senhor Deus, nos corações nesse lugar. Que para ter, Deus, a tua palavra diz que nós precisamos ser. E só o Senhor tem a capacidade, a autoridade e o poder de nos transformar. Por isso nós estamos diante de Ti nesse lugar, Senhor Deus, desejosos de ser como Tu queres, para ter o que o Senhor tem para nós, para ter a resposta dos céus, Deus. Então faz em nós. Oh Deus, a Tua igreja quer, a Tua igreja abriu a boca e rasgou o coração dizendo: eu quero ser. Então vem, faz, Senhor Deus, a Tua boa e soberana vontade nesse lugar em nossas vidas. Oh Deus, vem sobre nós. Vem sobre nós. Vem sobre nós. Como Tu queres.
sou teu, sou teu. Tu és oleiro, tu és oleiro, vaso sou eu, vaso sou eu. Pega a minha vida, pega a minha vida e faz-a de novo. E eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amados, porque a Escritura diz que só vaso novo suporta o novo de Deus. Então, se você quer ter o novo de Deus, você precisa ser um novo vaso. E só o Altíssimo tem o poder de lhe transformar, de lhe fazer de novo. Sabe, pega a minha vida até que enfim a tua vontade seja feita em mim. Então, para experimentar, para ter o novo para essa igreja. O novo que o pastor Roberto sonha para essa igreja. Você precisa ser um vaso novo, um homem ou uma mulher diferente do que você era. Porque, repito, a Escritura diz que o velho não suportará, não suporta o novo. Não se põe o vinho novo em odre velho. Quer ter, amém? Mas quer ser, amém? Então nós vamos encerrar com um trecho da canção. Eu quero ser. Diga isso, igreja. Como vaso, nas mãos daquele que pode lhe reconstruir, lhe refazer, fazer novo. Deus não remenda, Ele reconstrói, refaz, transforma vida e faça de novo. Eu quero ser. Vaso novo. Aleluia. Estou aberto. Amém, queridos. Amém. Quero lembrar os irmãos que nós temos. Pode sentar. Nós estamos propondo um ano novo para uma igreja nova. E no caminho dessa igreja nova, nós vamos encontrar espinhos, nós vamos encontrar pedras, obstáculos, oposições, abandonos, tudo aquilo que Jesus passou, nós vamos passar. Seria uma grande ingenuidade a gente acreditar que tudo ia acontecer como passe de mágica, sem problemas, seríamos ilesos. Não, é uma jornada, e nessa jornada a gente vai ter sede, vai ter hora que a gente vai gritar pedindo codornas, pedindo maná, vai ter horas que a gente vai querer voltar.
Mas, queridos, a gente precisa ser fortalecidos. Hoje nós estamos congregando com a congregação de uma média de 25 pessoas. Hoje, entre nós. Nós fizemos as contas. Nós temos alguns desafios. Atrair jovens, atrair adolescentes, atrair não convertidos. São lutas que nós vamos travar. E a gente não vai vencer sem lutar. E o apóstolo Paulo, ele diz que as nossas armas, elas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruir qualquer fortaleza. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que nós temos que tomar posse. Primeira posse foi falado aqui, a irmã cantou aqui e falou que a gente precisa absorver e praticar tudo aquilo que a gente está ouvindo, tudo aquilo que Deus tem ministrado. E hoje, Deus trouxe mais uma porção dessa palavra para que a igreja possa entender que a gente não mais tem o tempo que nós tínhamos antes. A gente não tem mais a idade de Anne, a gente não tem mais a idade de Guilherme, a gente não tem mais a idade de Lucas. O tempo está passando, queridos. Eu me lembro quando eu tinha 10 anos, 15 anos. Sabe quando foi isso? Foi ontem. Então a gente não pode. Eu conversando com um irmão em Cristo, ele perguntando: Roberto, você vai colocar essa estratégia que você colocou naquela igreja? Ou você vai colocar aquela estratégia? A gente se encontrou por um acaso no almoço. Vai colocar aquela outra estratégia? Disse: rapaz, eu não vou tentar mais nada, eu vou fazer. Aí, mas por ele me conhecendo, sabendo que eu sempre fui muito metódico, regrado, ele arregalou os olhos. Aí eu cheguei para ele e disse: meu irmão, eu não tenho mais aquela idade daquele tempo. Eu não tenho mais esse tempo de preparar. A gente só vai fazer quando é todo mundo totalmente preparado. Eu disse a ele: eu não tenho mais 30 anos, quando a gente começou aqueles projetos lá atrás. Então a gente quer lutar para vencer. Ouvir a palavra, praticar a palavra, e agora nós vamos começar uma jornada de oração. O que é que nós vamos ter sexta-feira? Jejum e oração. Amém? Então, sexta-feira vai ser o primeiro jejum, última sexta-feira do mês. E aí a gente está querendo colocar isso como regra. Jejum, oração, consagração. A gente vai colocar como regra, não como uma camisa de força. Ou seja, vamos dizer que numa sexta-feira vai ter um evento ou tem uma outra coisa. A gente pode antecipar ou prorrogar para depois. Agora a gente quer que pelo menos uma vez por mês a gente tenha esse propósito de oração e jejum, de consagração, de orar, de interceder, de clamar, de entender. Reitero o que eu tenho dito, para que fique bem fixado na mente dos irmãos. Deus não abençoa projetos, Deus abençoa pessoas. Ele não vai me abençoar por causa do meu projeto. Eu tenho um projeto maravilhoso, vou colocar em ação e vai ser bênção. Não, a bênção está em nós, não no projeto. Então, se nós não buscarmos através da oração, através do jejum, por quê, queridos? Porque isso encurta o tempo. Deus começa a sinalizar coisas que os olhos humanos não conseguem ver. Deus começa a atrair, e olha que Ele já está fazendo isso. Eu tenho 3 convites para viajar. 3 para congressos de preparação, congressos de evangelismo, congresso de preparação para casais, enfim. Estava tudo isso parado. Então a gente começou a orar, pedindo a Deus que Deus direcionasse, e as opções estão aparecendo. Então nós temos que intensificar isso.
Nós temos a necessidade de melhorar algumas questões da igreja. De que forma? Vamos orar para que Deus nos direcione. Então, nós não podemos, igreja que quer ser próspera, igreja que quer crescer em todos os níveis, em todas as suas áreas, ela não pode abrir mão do jejum e da oração. Então, se você realmente quer uma igreja abençoada, se você quer uma igreja de oração, o que é que você tem que fazer? Tem que ser um crente de oração. A igreja clama por você, queridos. Não vamos mais perder tempo. Igreja Manancial da Graça, igreja aqui no Jardim Centenário. Não vamos mais perder tempo, não vamos mais olhar para trás, não vamos mais andar para trás. Olhe, enche, esvazia. Acabou isso, acabou essa maldição em nome de Jesus. Nós aqui estabelecemos um decreto, é daqui para frente, é daqui para melhor. A gente não anda mais para trás de jeito nenhum, porque o nosso alvo está na frente. E de que forma nós vamos fazer isso? A gente fica tendo muito cuidado no usar das palavras para que os irmãos nos entendam. Isso aqui é uma bênção de Deus para a vida da gente. É um marco na nossa história. Eu tenho tentado nas conversas pessoais com aqueles que nós somos mais próximos, falando exatamente isso. Acabou esse negócio de sobe, desce, vai, depois volta. Não, acabou, gente. Nós estamos aqui com muita seriedade, muita responsabilidade diante de Deus. Oração, temor ao Senhor, para fazer com que a igreja Manancial da Graça, que eu acho que já foi igreja Casa da Bênção, já foi alguma vez, já foi igreja Casa da Bênção, já foi igreja Palavra Fiel. Houve esse período, houve essas estações, houve esses tempos. Louvado seja Deus pelo tempo que foi Casa da Bênção, louvado seja Deus pelo tempo que foi Palavra Fiel, louvado seja Deus pelos pastores que já passaram por aqui, pela vida do pastor Claudio Honor, né? Esses dias eu estava pensando muito no pastor Zé Gomes, falei com o irmão sobre a vida do pastor Zé Gomes. Louvado seja Deus pela vida desses homens. Eles plantaram, nós precisamos agora regar e regar diariamente para Deus dar o crescimento. Como é que a gente rega? É com lágrimas. A palavra do Senhor diz o que lá no Salmo? Aquele que vai andando, lançando a preciosa semente, chorando, vai trazer consigo seus molhos com gozo de alegria. E é isso que nós queremos. O que é isso? Nós queremos, depois de passar determinado período, a gente olhar para trás e dizer: valeu a pena cada lágrima, valeu a pena cada joelho no chão, valeu a pena cada fome que a gente teve que suportar para ver a igreja marchando, gloriosa. Então eu quero incentivar você. Se tiver que escolher entre o culto entre a consagração, porque nós vamos fazer, começa sexta-feira em suas casas. Sexta-feira a gente começa, tomou café até às 18 horas. Depois disso, depois do café ou da janta, vamos liberar os irmãos que têm algum problema de saúde e não podem ficar sem se alimentar. Você vai tomar líquido, um café, suco, sem açúcar, certo? Café e suco sem açúcar. Os que forem loucos como nós, nada de café, nada de suco. Vamos fazer o jejum completo. Porque de 18 horas da sexta-feira, 6 horas, até o meio-dia. Meio-dia a gente entrega. Sendo que no sábado, 9 horas da manhã, nós estamos convocados para estar aqui em oração, clamando pela vida dos nossos pastores, pela vida dos nossos intercessores. Vamos orar por aqueles que ainda nem existem aqui. Vamos orar pelos nossos adolescentes. Vamos orar pela nossa sala de crianças. Sala de criança cheia, arrumada, com seus banquinhos, suas cadeirinhas. A tia Anne lá brincando com eles, fazendo desenho com eles. Vamos orar sábado de manhã, pedindo pelos nossos jovens. Eu estava falando outro dia, nesse mesmo dia, conversando com esse irmão,
lá no almoço, ele perguntando, quem é a banda da igreja? Ele é músico também. Eu disse, é uma banda da terceira idade. É? Às vezes eu tenho até vergonha de vir tocar aqui. Mas é o que temos para hoje, é o que temos no momento. Então, o que é que acontece? Eu sempre digo isso. Jovem atrai jovem, adolescente atrai adolescente. Os jovens passam por lá, aí vê, entendeu? Se eles veem um grupo de jovens aqui tocando, cantando, louvando, eles se atraem por aquilo. Mas eles passam aí, fica vendo a turma da geriatria. Ah, não, vai passar, né? Vê a música bonitinha, né? Gostosinha, aí quando vê quem está lá na frente, isso não. Então nós temos que estar aqui orando por aqueles que Deus vai mandar para cá, para tocar, para ministrar, que serão usados, né? E nós teremos outros ministérios. E ainda tem isso. Nós temos outros ministérios. Nas terças-feiras, os irmãos que estão vindo aqui, estão vendo nas nossas reuniões. Pastor Ari, eu já disse, Pastor Ari, ele é mestre no ensino, ele ensina, né, a palavra de Deus como poucos, é um excelente professor. Então a gente precisa usar os nossos ministérios. Mas se a gente fica preso ao louvor, não, queridos. Então veja com quantos motivos eu listei aqui para mostrar para você o quanto é importante a gente estar aqui orando e jejuando por essa igreja. Então é um clamor que eu estou fazendo para você que pode. O irmão trabalha, a irmã trabalha, não pode vir. Olha, não pode vir orar. Isso não quer dizer que não possa jejuar. Isso, não pode ir aqui, né? Mas lá pode. O importante é estar no mesmo propósito. Agora, você que pode, eu convoco você em nome de Jesus, domingo, sábado, 9 horas da manhã. Meio-dia a gente entrega aqui o nosso jejum aqui. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos plantar para colher. Vamos ficar de pé. Quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Agradecer pela vida da nossa irmã Sônia.